Minha noiva disse: encontrei o homem certo para minha vida, vou embora com ele. Podemos terminar de uma vez. Um ano depois, eu a reencontrei. E a vida não foi nada gentil com ela. Não vou dar voltas nem tentar suavizar o que aconteceu. Meu nome é Sérgio, tenho 25 anos, e esta é a história de como o meu relacionamento terminou da forma mais fria e humilhante que já vivi. Naquele dia, cheguei em casa por volta das 11 da noite. Eu tinha acabado de sair de um turno duplo no escritório, algo que, infelizmente, já era comum para mim. Trabalho em uma pequena empresa administrativa. Não é um emprego glamouroso nem bem pago, mas era o que eu tinha e o que, na minha cabeça, mantinha nós dois de pé. Lembro de subir as escadas arrastando os pés, com as costas rígidas e a mente ainda cheia de números, e-mails pendentes e ligações que não aconteceram. Tudo o que eu queria era tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Quando abri a porta do apartamento, a primeira coisa que vi foi Maia sentada no sofá, sem música, sem televisão ligada. Ao lado da mesa, havia uma mala grande, daquelas usadas para viagens longas. Estava fechada, limpa, claramente preparada com antecedência. Maia estava em pé, com o celular na mão, como se estivesse esperando alguém, ou algo. Ela não disse oi. Não disse boa noite. Não perguntou como tinha sido meu dia. Apenas me olhou por um segundo e disse, com uma tranquilidade assustadora: encontrei o homem certo. Vou embora com ele. Podemos terminar? Foi como se todo o cansaço do dia inteiro se concentrasse de uma vez no meu peito. Fiquei parado ali, ainda com a mochila pendurada em um ombro, tentando entender se tinha ouvido direito. Do que você está falando? Foi a única coisa que consegui dizer. Ela suspirou e revirou os olhos, como se eu estivesse atrasando algo inevitável. Já chega, por favor. Podemos poupar o drama. Estou cansada e só quero ir embora. Essa frase doeu mais do que eu esperava. Não porque eu quisesse gritar ou chorar naquele momento, mas porque, para ela, tudo parecia apenas um procedimento burocrático. Como se o nosso relacionamento fosse só mais um formulário a ser encerrado antes de seguir com a vida. Perguntei o motivo. Não lembro de ter levantado a voz. Pelo contrário, acho que falei mais devagar do que o normal, tentando não perder o controle. Ela cruzou os braços e disse: por que vou ficar com o homem certo para mim? Vamos ser sinceros, você não tem capacidade de estar com uma mulher como eu. Eu sou uma mulher de gostos caros, e com esse seu salarinho nesse escritório aí, você não dá conta. Vou ficar com um homem que tem dinheiro e que realmente me ama. Porque, se você me amasse de verdade, já teria largado esse emprego e conseguido algo melhor. Cada palavra ficou gravada em mim. Não foi só o que ela disse, foi a segurança com que disse. Como se tivesse ensaiado aquele discurso diante do espelho. Como se já tivesse me julgado e condenado, sem direito à defesa. Senti uma mistura de raiva, vergonha e uma tristeza profunda. Respondi quase por reflexo. E você, o que faz? Perguntei. Você está há 6 meses sem trabalhar. Isso claramente a incomodou. Ela franziu o rosto e me olhou com desprezo. Maia tinha deixado o emprego meio ano antes, dizendo que não se sentia valorizada e que iria procurar algo melhor. No primeiro mês, enviava currículos e comentava sobre entrevistas que talvez acontecessem. No segundo mês, as buscas ficaram esporádicas. No terceiro, ela já não falava mais sobre isso. No quarto, simplesmente assumiu que eu arcaria com tudo. Enquanto ela dormia até tarde, eu saía cedo. Enquanto ela assistia séries ou saía com as amigas, eu fazia horas extras. Nunca joguei isso na cara dela, porque acreditava que um casal precisava se apoiar nos momentos difíceis. Eu achava que aquilo era temporário. Mas naquela noite, tudo isso me acertou de uma vez. Eu reclamei. Lembrei que fui eu quem sustentou o apartamento, a comida, as contas, os serviços, até pequenos luxos que ela pedia sem pensar muito. Falei dos sacrifícios que fiz, coisas que nunca mencionei antes porque achava que faziam parte do compromisso. Contei que muitos dias pulava o café da manhã para economizar.
que, às vezes, almoçava só um café ou uma bolacha no escritório para não gastar. Que parei de sair com meus amigos porque preferia guardar dinheiro para o caso de precisar. Contei que vendi um videogame que eu gostava para pagar uma conta atrasada, quando ela ainda não tinha conseguido outro emprego. Falei das noites em que ia dormir com fome, repetindo para mim mesmo que era só por um tempo. Dos fins de semana em que recusava convites porque não podia justificar aquele gasto enquanto, em casa, havia aluguel, luz e internet para pagar. Enquanto eu falava, percebi algo que doeu ainda mais. Ela não parecia surpresa. Não parecia tocada. Ela me olhava como se estivesse ouvindo alguém reclamar de algo que, na cabeça dela, era simplesmente minha obrigação. Dentro da minha mente, os pensamentos se atropelavam. Eu me perguntava em que momento deixei de ser suficiente. Em que ponto meu esforço se tornou invisível. Se eu tinha sido ingênuo ao acreditar que amor era resistir, aguentar e se sacrificar em silêncio. Lembrei de um episódio específico, alguns meses antes. Ela queria comemorar o aniversário em um restaurante caro. Eu sabia que não podia bancar aquilo, mas mesmo assim disse que sim. Naquela semana, praticamente não comi nada fora de casa. Levava comida do trabalho ou simplesmente bebia água para enganar o estômago. Naquela noite, ela sorria, postava fotos e dizia que tinha sido uma noite perfeita. Eu apenas concordava, cansado, mas convencido de que tinha valido a pena. Agora, olhando para ela à minha frente, com a mala pronta e o discurso ensaiado, tudo aquilo parecia absurdo. Perguntei desde quando ela conhecia esse homem certo. Ela não respondeu de imediato. Apenas pegou o celular, guardou no bolso e disse que isso já não importava. Foi aí que entendi que, independentemente do que acontecesse depois, aquela conversa não era uma negociação. Era uma despedida. Eu não implorei. Não gritei. Não chorei. Sentei na cadeira mais próxima porque sentia que minhas pernas não me sustentavam. Pensei em tudo que eu tinha dado, em tudo que deixei de dar a mim mesmo, e, pela primeira vez, me senti profundamente cansado. Não do trabalho, mas de tentar ser suficiente para alguém que já havia decidido que eu não era. Maia pegou a mala e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se e disse algo mais, como se quisesse deixar sua posição bem clara. Não lembro as palavras exatas, mas a mensagem era a mesma, ela merecia mais, e eu não podia oferecer isso. A porta se fechou, e o apartamento ficou em silêncio. Fiquei ali sentado, olhando para o espaço vazio onde a mala tinha estado, me perguntando como alguém consegue ir embora tão certo de que não deixa nada para trás. Naquela noite, eu chorei. Não há uma forma elegante de dizer isso, nem uma desculpa que faça soar menos patético. Chorei sentado no chão, com as costas apoiadas na parede, ainda usando a roupa do trabalho. Chorei até os olhos doerem e a cabeça ficar pesada. Me senti idiota, mas foi assim. Não foi um choro rápido nem contido. Foi daqueles em que o corpo parece se desfazer por dentro. E não foi só naquela noite. Chorei nas seguintes também. Chorei ao chegar do trabalho, chorei no banho, chorei deitado olhando para o teto. Às vezes, não chorava apenas de tristeza, mas de confusão. Me perguntava em que momento tudo tinha desandado, como eu tinha normalizado tantos sacrifícios sem perceber. Eu me sentia substituível, descartável, como se tivesse cumprido uma função e já não fosse mais necessário. Tentei escrever para ela. Não para implorar que voltasse, mas para entender, para ter algum tipo de encerramento. Não consegui. Maia tinha me bloqueado em tudo, mensagens, ligações, redes sociais. Eu simplesmente deixei de existir para ela, como se tivesse apagado meu nome da vida dela com a mesma facilidade com que fechou a porta naquela noite. Isso também doeu. Ela não apenas foi embora, me apagou por completo. Não houve explicações depois, não houve despedidas tardias, não houve arrependimentos noturnos. Nada. As primeiras semanas foram as mais difíceis. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Eu me pegava cozinhando para dois, e só então, lembrava que já não precisava.
Eu tinha colocado tanto de mim naquela relação que, sem ela, não sabia muito bem o que fazer com todo aquele espaço. Mas algo estranho começou a acontecer durante o primeiro mês sem Maia. Um dia, ao conferir minha conta bancária, percebi que tinha dinheiro sobrando. Não dinheiro contado centavo por centavo, mas dinheiro de verdade. No começo, achei que fosse um erro, que eu tivesse esquecido de pagar alguma conta importante. Revisei recibos, transferências, faturas. Estava tudo em ordem. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia me dar um pequeno prazer sem culpa. Lembro de ir ao mercado e comprar carne sem olhar o preço. Escolher frutas que antes eu evitava por achar desnecessárias. Comprar pão fresco. Não era um luxo absurdo, mas para mim foi. Naquela noite, comi bem, sem aquela sensação constante de estar fazendo algo irresponsável. Foi então que uma verdade incômoda caiu sobre mim. Eu tinha trabalhado como um animal todo aquele tempo para sustentá-la e agradá-la. Não apenas cobria o básico, mas tentava atender expectativas que nunca pareciam ter fim. Sempre havia algo mais que ela merecia, algo mais pelo qual eu precisava me esforçar. Durante muito tempo, me senti responsável por tudo. Mesmo agora, depois que ela foi embora, eu ainda carregava uma culpa estranha. Parte dessa culpa vinha de uma decisão que eu mesmo tinha incentivado. Fui eu quem insistiu para que Maia saísse da casa dos pais e fosse morar comigo. Na época, vi isso como um passo natural. Estávamos juntos havia tempo, dizíamos que nos amávamos, falávamos de futuro. Achei que tirá-la de um ambiente que ela descrevia como restritivo seria algo positivo. Não pensei nas consequências reais. Os pais dela não reagiram bem. Ficaram muito irritados quando ela saiu de casa. Houve discussões, acusações, palavras duras. Ela me contou, chorando, que praticamente disseram que, se ela fosse embora, deixaria de ser filha deles. Não sei se foi exatamente assim ou se ela exagerou, mas a mensagem ficou clara, a relação dela com a família se rompeu. Isso me marcou profundamente. Senti que, de alguma forma, eu tinha tirado a rede de apoio dela. E, por isso, fiz tudo o que estava ao meu alcance para que ela estivesse bem comigo. Trabalhei mais, gastei mais, cedi mais. Eu repetia para mim mesmo que era minha responsabilidade cuidar dela, porque eu tinha sido parte daquela ruptura com a família. Com o tempo, essa responsabilidade virou um peso silencioso que nunca dividi com ninguém. No primeiro mês sem ela, comi bem. No segundo mês, percebi que já não precisava aceitar turnos duplos. Eu conseguia pagar todas as contas trabalhando o horário normal. Podia dormir mais. Podia chegar em casa sem sentir que precisava justificar cada minuto do meu dia. Foi aí que comecei a enxergar com clareza algo que antes eu me recusava a aceitar. Maia estava drenando uma parte enorme do meu dinheiro. Não de forma explícita, nem sempre por maldade, mas estava. Os gostos dela, as exigências, o conforto, tudo recaía sobre mim. Sem ela, tudo o que eu ganhava ficava comigo. Durante aqueles meses, minha vida foi bem. Não de forma espetacular, mas estável. Comecei a economizar sem nem perceber. Comprei roupas novas, algo que eu não fazia havia anos. Voltei a sair com amigos. Retomei hábitos que tinha abandonado porque não eram prioridade. O tempo passou. Parei de chorar todas as noites. Parei de olhar o celular esperando uma mensagem que nunca vinha. A ausência dela deixou de doer e passou a ser apenas isso, uma ausência. Um ano depois do término, eu estava bem. Não apenas melhor, genuinamente bem. Consegui algo que antes parecia impossível, comprei meu primeiro carro. Não era novo nem luxuoso, mas era meu. Nunca antes eu tinha conseguido nem alugar um sem sentir que estava sendo financeiramente responsável. Agora, fiz isso com minhas próprias economias, sem me endividar, sem pedir ajuda. Lembro de sentar ao volante pela primeira vez e sentir uma mistura de orgulho e estranheza. Pensei em tudo que deixei de fazer antes, achando que não podia, quando na verdade podia sim. Só que meus recursos estavam sempre direcionados a outra pessoa. Minha vida tinha melhorado em muitos aspectos. Eu dormia melhor,
comia melhor, trabalhava menos horas e rendia mais. Me sentia mais calmo, mais leve. Durante todo aquele ano, não soube nada de Maia. Não a procurei, não perguntei por ela, não criei perfis falsos, nada. Para mim, ela tinha desaparecido completamente. E, por mais duro que soe, minha vida seguiu sem ela de uma forma que eu nunca imaginei possível no dia em que a vi sair com aquela mala. Eu achava que perdê-la iria me destruir. Mas perder Maia me devolveu partes de mim que eu nem sabia que tinha perdido. Quando eu já não pensava mais nela e minha vida tinha encontrado seu próprio ritmo, Maia reapareceu. Foi em um dia comum. Nada especial, nada simbólico, pelo menos no começo. Era sábado de manhã, e eu fui a um supermercado novo que tinha aberto não muito longe do meu apartamento. Não era o que eu frequentava normalmente, mas ouvi dizer que estavam com boas promoções de inauguração. Fui tranquilo, sem pressa, com a lista mental das compras da semana. Era uma rotina que eu tinha aprendido a apreciar. Percorri os corredores com o carrinho meio cheio, verduras, frutas, o básico. Eu me sentia calmo, até satisfeito. Havia algo reconfortante em fazer compras sem calcular cada moeda, sem aquela pressão constante que antes me acompanhava. Cheguei à seção de frios e embutidos. Esperei minha vez, olhando os preços e pensando no que levar. Quando finalmente me aproximei do balcão e levantei o olhar para pedir presunto, a atendente me encarou fixamente. Não foi um olhar profissional ou automático. Foi um olhar aberto, surpreso. Ela demorou um segundo a mais para reagir. Eu não a reconheci. Ela usava uma touca de rede e uma máscara que cobria boa parte do rosto. Achei que talvez estivesse apenas distraída. Então ela falou: Sérgio, é você? Fiquei paralisado. Aquela voz, sim, eu reconheci. Senti um aperto no estômago. Antes que eu pudesse responder, ela tirou a máscara com as mãos tremendo. Era Maia. Fiquei olhando para ela, sem saber o que dizer. Ela tinha mudado. Não de forma drástica, mas o suficiente para minha mente demorar a encaixar aquela imagem com a lembrança que eu tinha. Estava mais magra, ou talvez mais cansada. Tinha olheiras profundas, o cabelo preso de qualquer jeito sob a rede. Não usava maquiagem, ou quase nenhuma. Já não era a imagem impecável que eu lembrava. Não acredito, disse ela. É você mesmo. Não respondi de imediato. Acho que apenas concordei com a cabeça, mais por reflexo do que por escolha. Ela saiu de trás do balcão sem pedir autorização a ninguém e parou bem na minha frente. Olhava minhas mãos, meu rosto, como se precisasse confirmar que eu era real. Meu Deus, sussurrou. Faz tanto tempo que eu queria te ver de novo, mas nunca tive coragem. E agora você aparece aqui, justamente hoje. Isso é o destino, sabia? Justo hoje eu estava pensando em você. Os olhos dela começaram a se encher de lágrimas. Eu senti um desconforto imediato, uma tensão subindo pelo peito. Olhei em volta. As pessoas continuavam com suas compras, mas a cena já começava a chamar a atenção. Antes que eu pudesse reagir, Maia me abraçou. Foi um abraço forte. Repentino. O corpo dela tremia. Eu fiquei paralisado, com os braços rígidos ao lado do corpo, sem retribuir o abraço. Eu não sabia o que fazer. Não queria causar uma cena, mas também não queria aquele contato. Você tem o mesmo cheiro da última vez que te vi, ela disse, com o rosto apoiado no meu peito. Eu adoro o seu perfume. Aquilo foi demais. Afastei-a com cuidado, mas com firmeza, e dei um passo para trás. Sim, bom, eu disse. Foi um prazer te ver de novo. Se cuida. Peguei o carrinho e me virei para ir embora. Eu não queria continuar ali. O coração estava acelerado e eu sentia uma mistura de incômodo e ansiedade que não esperava sentir depois de tanto tempo. Não cheguei longe. Maia segurou meu braço. Não vai, por favor, disse ela. Eu só quero que você me escute. Só um minuto. Eu parei. Não por vontade,
mas porque não queria armar um escândalo no meio do supermercado. Soltei o carrinho e a encarei. Os olhos dela estavam vermelhos, o rosto tenso. Eu me arrependo, começou, sem esperar resposta. De tudo. Da forma como falei com você, de como fui embora, de como te tratei. Eu estava errada. Completamente errada. Suspirei fundo. Sentia um nó no estômago. Ela continuou falando cada vez mais rápido, como se tivesse medo de que eu a interrompesse. O cara com quem eu fui não era quem dizia ser. No começo parecia perfeito, mas depois mudou. Era um idiota. Queria que eu ficasse em casa o tempo todo. Controlava o que eu fazia, com quem falava. Dizia que eu devia tudo a ele porque era ele quem me sustentava. Ela baixou a voz. Ele gritava comigo. Me humilhava. Engoliu em seco. Ele me batia. Eu fiquei em silêncio. Não porque não me importasse, mas porque não sabia o que dizer. Senti uma mistura confusa de coisas, incredulidade, pena, e uma raiva distante que eu nem sabia para quem era. Um dia eu fui embora, ela continuou. Fiz uma mala e saí. Não aguentava mais. Pensei muitas vezes em te procurar, mas tive vergonha. Depois de tudo o que te disse, depois da forma como fui embora, eu não consegui. Ela contou que acabou voltando para a casa dos pais. Que eles a aceitaram, mas sem carinho. Que o pai foi especialmente duro, dizendo que, se ela fosse ficar, teria que contribuir, porque já não era mais uma criança. Desde então, tive vários empregos, disse ela. Em nenhum consegui ficar muito tempo. Sempre dava problema. Eu era demitido ou acabava pedindo demissão. Apontou para o uniforme. Agora me aceitaram aqui, com a abertura do supermercado. É um novo começo. Eu apenas escutava. Não concordava, não discordava. Me sentia deslocado, como se estivesse ouvindo a história de outra pessoa. Minha mente estava mais focada no desconforto da situação do que no conteúdo das palavras dela. Quando ela fez uma pausa, aproveitei. Bom, eu disse. Fico feliz que tenham te contratado. De verdade. Se cuida. Peguei o carrinho de novo. Maia balançou a cabeça e voltou a me impedir, dessa vez se colocando na minha frente. Não, disse ela. Por favor, me perdoa. Eu sei que não mereço nada, mas precisava te dizer isso. Perdão por ter te menosprezado, por ter te feito sentir insuficiente. Você sempre esteve ali por mim, e eu não soube enxergar. Ela começou a chorar abertamente. As pessoas já olhavam. Eu sentia vontade de desaparecer. Maia, eu disse, em voz baixa, mas firme. Me deixe em paz. Ela me olhou como se não tivesse entendido. Minha vida está melhor sem você, continuei. Não estou dizendo isso para te machucar. É a verdade. Eu estou bem, e não quero reabrir tudo isso. As mãos dela tremiam. Eu só queria uma chance de consertar as coisas, sussurrou. Eu não respondi. Isso já passou. Dei um passo para o lado, contornei o carrinho e me afastei sem olhar para trás. O coração ainda estava acelerado, mas havia também uma clareza estranha. Não era satisfação, nem vingança. Era certeza. Enquanto caminhava em direção ao caixa, soube de algo com absoluta clareza. Ouvir o arrependimento dela não mudou nada do que eu tinha construído sem ela. Depois do episódio no supermercado, achei que ali terminaria tudo. Que aquele encontro desconfortável e fora de lugar seria o último capítulo da nossa história. Eu estava enganado. 2 dias depois, comecei a receber mensagens de um número que eu não tinha salvo. No começo, não respondi. Achei que pudesse ser propaganda ou alguém que tinha se enganado, mas, na terceira mensagem, tive certeza de quem era. Era Maia. Ela nem precisou se apresentar. O jeito de escrever, as palavras que usava, até a forma de pedir desculpas eram inconfundíveis.
Disse que lamentava ter me abordado daquele jeito no supermercado, que não queria me deixar desconfortável, que simplesmente não esperava me ver e se deixou levar pela emoção. Depois vieram as mensagens mais longas. As que eu já conhecia bem demais. Ela pediu perdão repetidas vezes. Disse que tinha refletido muito ao longo daquele ano, que agora entendia tudo o que eu tinha feito por ela. Que tinha sido injusta, cruel e arrogante. Que se envergonhava das palavras que disse e da forma como foi embora. Disse que eu sempre tinha sido um bom homem. Que nunca deveria ter me menosprezado. Que agora enxergava claramente o meu valor, algo que, na época, não soube reconhecer. Em seguida, veio a parte que eu já esperava. Ela me pediu outra chance. Disse que não esperava que voltássemos imediatamente. Que queria apenas conversar, tomar um café, começar devagar. Garantiu que não queria que eu a sustentasse novamente, nem que carregasse o peso dela outra vez. Disse que agora era diferente. Que tinha mudado. Que a dor a tinha feito crescer. Li cada mensagem com calma. Não senti raiva. Também não senti satisfação. O que senti foi um cansaço profundo, não físico, mas emocional. Um esgotamento que não vem do trabalho nem do esforço, mas de reviver uma história que você já conhece bem demais. Não respondi. Deixei as mensagens sem resposta, não por crueldade, nem como punição, mas porque eu já não tinha nada a dizer. Tudo o que precisava ser dito tinha sido dito um ano antes, mesmo que eu ainda não soubesse disso na época. Eu não precisava explicar por que não queria voltar. Nem justificar minha decisão. Nem expor meus limites outra vez. Aprendi que nem toda porta precisa ser fechada com palavras. Ela insistiu por alguns dias. Mensagens longas, depois curtas. Desculpas, lembranças, frases carregadas de nostalgia. Em uma delas, disse que sempre soube que eu era o homem certo, que apenas tinha se deixado levar por uma ilusão errada. Essa mensagem deixou algo muito claro para mim. Eu já não queria ser o bom para quem se volta quando tudo dá errado. Segui com a minha vida. Fui trabalhar, encontrei meus amigos, dirigi meu carro, cozinhei em casa, dormi tranquilo. Sempre que via o ícone da mensagem não respondida, não sentia ansiedade nem culpa. Sentia distância. E essa distância, longe de doer, me trazia paz. O encontro no supermercado tinha acontecido havia uma semana. Poucos dias depois de receber aquelas mensagens, decidi trocar de número de telefone. Não fiz isso por medo, nem porque achasse que ela fosse me perseguir, mas porque não queria que existisse nem a mínima possibilidade de contato. Eu precisava fechar esse canal por completo. Quando troquei de número, senti algo simples, mas muito claro, alívio. Hoje posso dizer que me sinto melhor. Não apenas melhor do que quando ela foi embora, mas melhor do que quando eu estava com ela. Por muito tempo, vivi acreditando que amar era dar tudo de si, mesmo quando quase nada voltava. Achava que o sacrifício constante era prova de compromisso. Que aguentar fazia parte. Hoje sei que não é assim. Cansei de doar sem receber. Cansei de justificar atitudes. Cansei de minimizar minhas próprias necessidades. Cansei de achar que pedir equilíbrio era egoísmo. Cansei de ser o apoio silencioso enquanto meus próprios limites desapareciam. Essa história não termina com um reencontro romântico. Nem com uma grande discussão. Ela termina com algo muito mais simples. Eu aprendi a me escolher. Aprendi que o amor não deveria parecer uma dívida eterna, nem uma corrida em que você está sempre atrás. Maia fez as escolhas dela. Eu fiz as minhas. E, embora lamente que o caminho dela tenha sido doloroso, isso já não é um peso que me cabe carregar. Hoje sigo em frente sem rancor, mas também sem portas abertas para o passado. Porque algumas coisas não se quebram de uma vez. Elas se desgastam aos poucos, até que não reste mais nada para consertar. E quando isso acontece, o mais saudável não é voltar atrás. É seguir caminhando. Comentário Gold, The Reddit. Isso aqui não é sobre karma. É sobre parar de ser trouxa. O OP não ganhou porque a esse deu mal.
Ele ganhou quando entendeu que amor não é bancar adulto para quem só quer conforto. Pedido de desculpa não apaga desprezo passado. Ela só voltou quando acabou o dinheiro, o encanto e as opções. E ele fez o que muita gente não consegue, seguiu em frente. Nem todo arrependimento merece resposta. Às vezes, o silêncio é a melhor lição. E você? Teria respondido, ou faria o mesmo? Se você gostou da história, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos como este.